Sejam bem-vindos mais uma vez, que a nossa noite seja serena, de muita luz, que possamos estar abertos com as nossas mentes bem maleáveis para receber aquilo que viemos buscar, né? Tem alguns avisos aqui. A gente pede que desliguem os celulares ou coloquem no modo avião, né? Só para não ficarem ali as notificações, para não dispersar a nossa mente. E também porque o celular, ele atrai ondas com informações. E essas informações ficam circulando por aqui, né? E podem dispersar o nosso pensamento, o nosso foco, a nossa atenção. Então, por isso é legal desligar o celular. O uso da máscara é opcional, né? Se tiver alguém que ainda deseja usar ou tiver com algum sintoma gripal, é recomendado que use. Nós aceitamos doações de lã, porque nós temos um grupo de mulheres que fazem os quadradinhos do amor, que se transformam em mantas. Essas mantas são doadas para crianças recém-nascidas, para idosos. Então, nós aceitamos restinhos de lã, né, que tiver lá em casa, pode trazer que a gente aceita. Nós aceitamos também doação de roupas, sapatos, utensílios domésticos para o nosso bazar, né? A gente só pede que estejam em condições de uso, que as roupas venham limpinhas, para colocar ali no bazar para serem vendidas. Todo o valor arrecadado é revertido para as despesas da casa. Nós temos também algumas famílias que foram cadastradas emergencialmente para receberem cestas básicas. Então também recebemos alimentos não perecíveis. É recomendado também o Evangelho no Lar, né? Infelizmente ou felizmente, a gente precisa falar sempre sobre isso, porque é muito importante. O Evangelho no Lar, ele sela a nossa casa das influenciações negativas, porque existem muitos amiguinhos que não querem que nós estejamos aqui, por exemplo. Então, quando eles percebem que eles vão perder a mamata, de ficar ali do nosso ladinho, eles começam a nos influenciar. Então, nós precisamos nos proteger, né? Além do tratamento na casa espírita, do passe que a gente vem receber, da palestra que a gente vem ouvir, é importante também dar continuidade nesse processo para fortalecer o nosso campo áurico, né? Para fortalecer o campo da nossa casa, porque a nossa casa é o nosso templo sagrado, né? É ali que nós nos refugiamos, descansamos, nos alimentamos. Então é o nosso refúgio, ele deve estar protegido. É importante também pensarmos nisso, tá bom? Então vamos nos preparar para a nossa palestra de hoje. Vamos fazer uma respiração profunda, suave, inspirando a atmosfera de Deus que nos preenche completamente, expirando todo o peso que acumulamos durante a semana. Vamos fazendo várias inspirações, relaxando o nosso corpo físico, tranquilizando a nossa mente, colocando o nosso foco neste momento, aqui e agora. Aqui neste local não existem problemas, estamos envolvidos nesta atmosfera delicada que foi preparada com muito carinho pelos benfeitores da luz. Então estamos protegidos,
que possamos nos entregar a este momento. Visualizamos então uma grande esfera de luz no centro desta sala, e ela emite raios luminosos que entram pelo topo de nossas cabeças, e esta luz vai percorrendo o nosso corpo e nos preenchendo, trazendo leveza, bem-estar. É uma luz inteligente e amorosa, que sabe exatamente as nossas necessidades. Entregue-se a esta luz, entregue-se aos braços da luz, como uma criança, pura e feliz. E então, com os nossos corações repletos de gratidão por esta oportunidade, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, com leveza, com o coração aberto e com muita alegria, nós vamos receber a nossa amiga Andréia, que vem nos enriquecer com palavras de luz. Boa palestra. Uma boa noite a todos. Já começamos bem, né? Relaxamos, desligando do que está lá fora, de como foi nosso dia. E que assim permaneçamos com a paz do Mestre Jesus. Que o que vamos conversar aqui, saiamos daqui refletindo, consigamos colocar um pouquinho na nossa vida, tá certo? Bom, o tema que eu vim conversar com vocês, ele se refere à porta estreita. Talvez todos nós já tenhamos aí uma referência, né, do que é isso. Mas para a gente começar, eu gostaria de trazer literalmente o que está no Evangelho, o texto bíblico que fala sobre isso, para a gente poder conversar um pouco, tá? E ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Esse texto está em Mateus, no capítulo 7, versículos 13 a 14. E a gente tem um outro, vou ler um outro também para a gente começar a conversar. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater, dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá, dizendo: não sei de onde sois. Então começarei a dizer: nós somos aqueles que em tua presença comemos e bebemos, a quem ensinaste nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, e Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós... Oi? E que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente, do Ocidente e do Setentrião
e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus, e então que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Tem frases aqui que a gente costuma ouvi-las de forma soltas, né? Mas vamos lá, gente. Bom, vamos trazer isso para o nosso contexto. Se nós tivermos que passar, né, assim, por um caminho, até tem uma porta ali no fundo que ela é um pouquinho mais larga, não é, Elza, do que o comum. Quando nós pensamos nesse conceito, então nós temos que entrar em algum espaço, sair de algum espaço. Se nós pensarmos quanto maior a largura desse espaço, mais confortável nos é, não é verdade? A gente pode estar com coisas, com sacolas, e vamos conseguir passar ali livremente, não é assim? Mas e se aquele espaço for estreito? Nós vamos ter que parar, não é? Nos ajeitar ali, refletir, dependendo do que estivermos carregando, vamos ter que deixar de lado ou encontrar uma forma de nos encaixarmos ali. Faz sentido para vocês? Faz, né? E se nós trouxermos isso para a nossa vida, quantas vezes nós temos situações em que nós temos a tendência de buscar o que é confortável, não é? De buscar o que não gera conflito, não tem aquela coisa assim, não, eu não vou falar isso, né? Isso vai gerar conflito, não é? Não, eu não posso fazer diferente, porque todo mundo faz assim, eu vou ser diferente. Eu vou criar conflito, eu vou ser excluído. Então, quando nós pensamos na porta larga, muitas vezes nós estamos nos referindo a essas situações. Porque, de alguma forma, se nós viemos até a casa espírita, se nós estamos aí nos encontrando com o Evangelho de Jesus, compreendendo as coisas que Ele veio nos ensinar, inclusive exemplificar, não é mesmo? Que passou por muitas situações difíceis. Se nós, de alguma forma, não defendemos isso, não buscamos nas situações aí de conflito, lutar pelos nossos valores, como fica? Não é? Será que de alguma forma, se nós aprendermos tudo isso, mas não conseguirmos praticar lá fora, seremos reconhecidos? Não é? No sentido de evolução, no sentido do nosso melhoramento moral. Vocês veem que o primeiro texto, ele vem fazer essa distinção, não é? Sobre a porta larga e a porta estreita. Mas o segundo vem falar, inclusive, daquela reflexão, não é? Dos que às vezes entendem que estão se salvando, claro que dentro da doutrina espírita, diferente de outras religiões, as quais muitas vezes trouxemos como referência, mas que se referiam à questão, por exemplo, do céu e do inferno, não é? Como algo definitivo, absoluto, nós compreendemos que não estamos falando disso, mas estamos falando aí da busca por um melhoramento moral, da busca por uma evolução individual, mas que de alguma forma nós pretendemos sair dessa encarnação melhores do que a que chegamos, não é? É difícil, não é fácil. Mas dentro desse conceito, essa seria a nossa salvação, não é? Então, o que você realmente tem conseguido fazer por isso? E aí o texto vai trazer esse ponto de muitos que às vezes entendem que estão fazendo isso, não é? Que pedem ali para serem reconhecidos pelo Senhor, porque entendiam que estavam no caminho, mas que na verdade não estavam, se perderam. Buscaram aí a porta larga. E entendemos que dentro da casa espírita, né, quando nos reunimos aqui, cada um traz um pouquinho da sua bagagem, seja de vida, de família, né, de trabalho. E quando chegamos aqui, conseguimos aí respirar, deixar tudo isso um pouco de lado. E aqui parece que é tão mais fácil, não é verdade? Difícil é quando a gente chega na nossa casa, chega no nosso trabalho, chega nas situações coletivas e sociais. Entendemos que estamos no mundo de expiações e provas. Todo mundo conhece esse conceito, certo? E o que isso significa? Bom, ainda estamos num mundo, num plano, onde o mal ainda predomina, né? Onde vamos ver coisas que ainda nos levam a um conflito interno, a um conflito de valores, não é?
Nossa, mas eu aprendo isso, mas não é isso que eu vejo lá fora. Não é isso que eu vejo no dia de hoje. Temos até mais formas de visualizar essas coisas, não é? As redes sociais, não é isso que eu vejo ali, não é assim? E sim, quando nós nos colocamos para passar pela porta estreita, nós vamos nos sentir desconfortáveis. Lembra que eu dei o exemplo? Quando a gente tem um espacinho pequenininho, assim, às vezes é até em casa ou em qualquer outro lugar, e a gente tem que passar e se ajustar ali, não é? Aquilo gera desconforto. Aquilo de alguma forma nos angustia. Às vezes a gente quer até dar um jeito de ampliar aquele espaço, não é assim? Porque a gente não quer passar daquela maneira. Mas se nós de alguma forma estamos evoluindo, estamos conhecendo esses valores, a gente precisa aprender a lidar também com esse desconforto. Quando a gente pensa no desconforto, não significa, claro, que vamos assim entrar em brigas, não é assim, entrar em situações que também não nos levarão a nada. Não devemos e não é nossa responsabilidade mudar aos outros. Porém, precisamos observar o quanto nós nos colocamos nas situações. Ou às vezes reproduzimos inclusive os comportamentos dos outros até para nos sentir aceitos. É algo que de alguma forma é muito comum, por exemplo, na fase da adolescência, da juventude, não é? Para se sentir incluído dentro de um grupo, dentro ali de um espaço, a gente costuma se adequar à maioria. E até um aprendizado social, não é? Então a gente quer se sentir ali na média, vamos dizer assim. Então buscamos nos enquadrar aquilo, mas temos que avaliar muito até que ponto e do que estamos falando. Não é claro que quando eu falei do não brigar, não precisamos travar grandes batalhas com as pessoas, mas precisamos sempre avaliar se daquilo que a gente faz, nós estamos colocando os nossos valores em primeiro lugar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu acho que é um ótimo exemplo, inclusive. A cultura brasileira do jeitinho, não é? Então, quantas vezes assim nós conhecemos as regras, sabemos o que pode e o que não pode, mas estamos sempre dando um jeito de burlar aquilo, não é? É algo que não vem de agora, inclusive, a gente sabe. Então, se nós formos lá na nossa história como um país, desde que o nosso país foi descoberto, muita coisa já vem um tanto quanto desorganizada, não é assim? Um tanto quanto dando a impressão de quem consegue, vamos dizer, uma exceção, não é assim? Quem consegue dar um jeitinho, parece que está sempre à frente, não é? Ou que tem um benefício, ou que de alguma forma é melhor, é esperto, não é assim? Mas é algo para a gente pensar. Então, será que no nosso dia a gente não só acaba acolhendo, aceitando, como reproduzindo isso também? Aquele famoso, todo mundo faz assim, é normal, não é? E querendo ou não, é um conflito de valores com o que aprendemos. Porque se sabemos o que é certo e o que é errado, por que a gente faz o errado e justifica pelos comportamentos dos outros? Na espécie animal, tem um conceito chamado de efeito manada. Já ouviram falar disso? E nos animais, ele tem um fundamento muito importante, porque assim, se houver um grupo de animais, tá, que está ali na savana, na floresta, que já andam em grupo para se proteger, e algum deles avista, por exemplo, um animal, um predador, e ele corre, ele foge, algo do tipo, os demais que estão à volta dele fazem isso sem nem saber o que é. Por quê? Porque é uma questão de instinto, inclusive, daquela espécie. Olha que interessante, olha como a sabedoria de Deus é divina, né? Assim, no sentido de que aqueles que ainda não são capazes de ter o raciocínio que nós temos, aprendem a se proteger, aprendem de alguma forma, não é? A ter um gatilho instintivo de proteger a si e também ao grupo. Só que nós, quando já estamos no estágio evolutivo, onde conseguimos parar para pensar, será que ainda estar nessa dinâmica, vamos dizer assim, é o ideal? Não é? Quantas situações nós temos visto
sejam de catástrofes, de fatalidades, onde de repente a decisão de um, a conformação de outros, a aceitação de muitos, faz com que aquilo ganhe uma proporção tão grande. Entende? E na verdade, cada um de nós é responsável apenas por si mesmo, e em olhar os próprios comportamentos. Às vezes, para isso, aí vamos voltar à questão da porta estreita. Talvez a gente vá até se sentir, por exemplo, deslocado em um determinado meio, não é? A gente começa a perceber que aquele grupo, que pra gente antes era tão querido, parece que ele começa a ter umas conversas, uns pensamentos, né? Assim, então partilhar de algumas ideias que já não coincidem com as nossas, ou já não nos preenche. E quando isso acontece, às vezes nós vamos ter que selecionar. Será que essas pessoas, será que esse grupo, né, é o ideal para mim? E quando nós estamos falando isso, não é no sentido de exclusão, de forma nenhuma, porque nós aprendemos no Espiritismo que cada um tem o seu estágio, não é assim? Cada um está aprendendo ao seu estágio. Mas se de alguma forma você estiver em um grupo, em um meio, onde os seus valores parecem estar sendo corrompidos de alguma forma, reavalie se não é necessário, às vezes, procurar um novo grupo. Não é? Então, isso vai gerar desconforto, gente. Às vezes, isso pode acontecer até no meio familiar. Não é? Aprendemos que temos a nossa responsabilidade, que temos aí, de alguma forma, uma colaboração, né? Quando viemos em família, já é porque a gente precisa trilhar junto ali de alguma maneira. Mas também avaliar quais os limites disso. Às vezes nós vamos perceber na nossa família comportamentos, escolhas que estão distantes do que nós gostaríamos. Cabe a nós mudá-los? Não. Mas cabe a nós escolhermos, não é? O quanto, o como, de que maneira vamos estar ali com eles. Ou, até paralelamente, quais outras pessoas ou meios que podem, inclusive, nos preencher e nos auxiliar em paralelo. Não é? Às vezes nós vamos estar ali para dar aquele suporte e ajudar no que a gente puder. Mas vamos também buscar outros meios, buscar outros grupos, buscar pessoas que às vezes estejam aí em situações, não é? Ou com pensamentos, com ideais próximos aos nossos. Uma historinha, talvez todos nós já tenhamos ouvido aqui, e que ela tem uma sabedoria muito interessante em relação a isso. É a historinha do patinho feio, vocês lembram? Aquela fábula simples, não é? Que ela conta lá que o patinho, não se sabe exatamente o porquê, mas ele estava em meio ali a cisnes, não é? E ele sempre se sentia diferente, ele sempre se sentia feio, excluído, ele não conseguia fazer aquilo da maneira com que as pessoas faziam, até um dia que ele decide então ir embora, não é? Percebendo, inicialmente achando que as pessoas, né, se ele não deveria, vamos dizer ali, estar ali próximo daqueles cisnes, porque ele não agregava em nada, vamos dizer assim. Só que quando ele vai embora, ele percebe que existem outros iguais a ele, lembram disso? E aí ele encontra um grupo de patinhos. E aí ele percebe que, nossa, ele não era diferente, não é? Ele não era ali inadequado ou feio. Na verdade, existia um grupo, não é? Existia ali um local, um meio, onde ele estava comparado aos demais, estava naquela média. Tinham ali questões parecidas. E se nós trouxermos isso para a nossa vida, é muito importante que nós busquemos isso, não é? Então, pensando nessa questão, se a gente já é capaz de definir o que é bom, o que é ruim, ninguém vai ser perfeito, nós não somos perfeitos, mas olhar ali quem estão as pessoas à nossa volta, quem são as pessoas que nós gostaríamos de estar mais perto, não é? Que às vezes estamos distantes. Às vezes, o nosso ego também atrapalha um pouquinho nisso, não é? Por quê? De alguma forma, se nós estamos no meio, onde nos sentimos também um pouquinho superiores,
parece que a gente não quer ir para o meio, não é? Onde não possamos ter esse mesmo sentimento, sabe? Então, no sentido assim, aqui então eu já me encontro confortável, né? Assim, parece que eu sou quem direciona as pessoas, quem ajuda todo mundo. Então, há uma relação também com o ego aí. Só que às vezes nós precisamos encontrar pessoas que estejam também, às vezes até melhores do que nós de alguma maneira. E eu nem digo isso no sentido de status, no sentido financeiro, mas até no sentido de sabedoria. Porque nós também temos muito que aprender. E às vezes encontrar alguém que parece que tenha mais sabedoria do que nós, nos deixa inseguros, né? Nos deixa desconfortáveis também. Mas lembram da porta estreita? Como que ela é? Ela é desconfortável, ela dá trabalho. Às vezes nós precisamos nos moldar a isso. E é muito mais cômodo estar aquilo que a gente chama de zona de conforto. Não é? Eu lembro mais cedo, a Vanice estava falando com vocês, e ela até falou sobre isso, né? Das nossas listas, das coisas que a gente faz, aí, se compromete consigo mesmo em primeiro lugar e acaba não conseguindo cumprir, não foi? Por quê? Porque às vezes aquilo que é ruim, aquilo que não é bom, mas que nos faz sentir confortáveis, a gente dá uma estagnada, não é? A gente paralisa. E aí, pensando nisso, tem se falado muito mais hoje sobre a importância, por exemplo, de estar confortável, não é? Assim, de se sentir acolhido, de se sentir aceito, não é? Então, o que é desconfortável eu devo evitar. E a intenção de quando isso foi trazido, vamos dizer assim, principalmente na área, por exemplo, da psicologia, é no sentido que muitas vezes as pessoas se expunham a situações muito desagradáveis a ponto, por exemplo, de adoecer, né? Então hoje a gente ouve falar aí, por exemplo, sobre relacionamentos tóxicos, né? As palavras atuais, não é isso? Situações então que não nos sentimos confortáveis, mas nós devemos tomar um certo cuidado com isso, porque não significa tirar da nossa vida tudo que gera desconforto. Significa que a gente precisa olhar os limites disso, né? Então, por quê? Claro que nós não vamos nos expor a uma relação, por exemplo, em que tenha violência, não é? Em que tenha situações que nos machucam excessivamente. Mas, ao mesmo tempo, necessitamos na vida de ter frustrações. Isso vale para nós adultos, isso vale para quem orienta a educação aí de filhos, não é? Dá suporte para alguém. É importante que existam frustrações também, gente. Mesmo para nós. Hoje é muito comum observar a impaciência que nós temos, não é? A gente quer tudo rápido. Se chega num lugar, tem que esperar, a gente se incomoda. A tecnologia contribui um pouco para isso? Sim, a gente tem a maioria das coisas na palma da mão hoje, não é? Tudo ali rápido, na hora. Então a gente sabe que tem um pouco disso, mas o quanto a gente também precisa aprender a lidar com alguns desconfortos. Porque o quanto as pessoas têm adoecido, têm ficado ansiosas, ou se sentem cobradas o tempo todo, tentando atender às questões individuais. Mas será que a gente dá conta? Não é? Como é que a gente faz se for agradar todo mundo, deixar todo mundo confortável? É possível? Não é possível. Ou se nós nos cobrarmos que temos que estar sempre confortáveis. Não dá, não é? Às vezes nós vamos sair e vamos nos incomodar. Seja com o trânsito, seja com o trabalho, seja com as regras que muitas vezes nós discordamos. E tudo bem, nós temos a capacidade cognitiva para às vezes pensar, nossa, isso podia ser diferente. Isso é uma capacidade intelectual. Mas quem naquele momento, de repente, estabeleceu aquela regra ou olhou para aquilo daquela maneira, tentou fazer da melhor maneira, sabendo que não iria também agradar a todos. Ao mesmo tempo, se temos algum tipo de posição de liderança, seja na nossa casa, não é? Como educadores, seja no nosso trabalho, em qualquer local, dificilmente também conseguiremos agradar a todos.
E por isso, nós vamos seguir aquela regrinha da democracia, não é? Às vezes de tentar acolher a uma maioria, talvez, mas sabendo que nós vamos também frustrar pessoas. E talvez nos frustraremos por isso. Então, gente, lembrem-se, pensar na porta estreita vamos pensar que ainda estamos falando de portas, então dá para passar, não dá? Tá, estamos falando de uma possibilidade ali que dá pra gente se deslocar, dá para passar, mas que nem sempre vamos estar totalmente confortáveis com isso. E tá tudo bem. Pensando também na questão de estarmos num mundo de expiações e provas, então lembrem, o mal ainda predomina. Então vamos ver muitas coisas que nos desconfortam. Mas o que nós vamos fazer com isso? Vamos desanimar, não é assim? Vamos nos isolar ou evitar tudo? Ou vamos, de alguma forma, tentar fazer o que a gente pode? Ninguém tem o papel de mudar o mundo, não estamos aqui para isso, mas precisamos olhar o que podemos fazer com o que temos, não é? O Mário Sérgio Cortella, que é aquele filósofo, ele tem uma frase bem interessante. Fazer o melhor com o que se tem, não é? Enquanto não se tem algo melhor para fazer melhor ainda. Olha que interessante, não é? Então, olhar ao nosso redor, o que a gente pode fazer? E aí vem também a questão da oração da serenidade, lembram dela? Dá-me, Senhor, a sabedoria necessária para compreender as coisas que posso mudar, as coisas que não posso, não é? E a sabedoria para distinguir umas das outras. Porque às vezes a gente gasta demais energia com aquilo que a gente não pode mudar. E quando eu falo de energia, gente, energia física, energia mental, energia espiritual também, não é? Com coisas que nós não podemos modificar. E aquilo que a gente talvez possa fazer alguma coisa, a gente nem faz nada, porque às vezes nem sobra energia, não é assim? Então lembremos de olhar para a porta estreita, não vê-la com esse olhar tão negativo, não é? Não, temos que passar, quais as forças que temos, o que podemos ali. E quando observarmos uma porta muito larga, ou situações que são extremamente confortáveis o tempo todo, dá aquela paradinha e pense, será realmente que é por aqui? Não é? Ou será que tem coisas que eu posso fazer de uma forma diferente? Tá certo? Agradeço a oportunidade, como vocês também estão nessa caminhada, toda vez que a gente estuda, a gente também vai tentando colocar em prática, tá bom? Desejo uma boa noite a todos, bom tratamento aí, retorno para casa. Obrigada. Então tá bom, então eu vou direcionar a prece também, tá? Vamos nesse momento, fechando os nossos olhos físicos, nos conectando a Deus, nosso Pai Maior, aos nossos mentores, aos médicos espirituais que também estão aqui para nos tratar, para nos direcionar. Vamos agradecer por termos podido estar aqui nessa noite. Pedir a Deus que nos permita compreender e pensar em qual área da nossa vida, de alguma forma, podemos colocar isso em prática, de pouquinho em pouquinho. Vamos também colocar neste momento nossas preocupações, nossas intenções, pedindo a Deus e a espiritualidade que nos ajudem a encontrar com o nosso eu superior, ter a segurança e sabedoria de enfrentar o que precisamos. Vamos também vibrar pelas pessoas queridas, aquelas por quem temos afeição, com quem às vezes nos preocupamos também. Vamos vibrar pelos nossos lares, vibrar pelo planeta como um todo, aos nossos governantes, vibrar por tantos irmãos em necessidades, sejam elas físicas, mentais, espirituais ou materiais. Vamos também, neste momento, vibrar para que tenhamos a sabedoria, para que consigamos enfrentar nossas situações cotidianas, vibrar também por aquela situação que nos incomoda. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade da encarnação, por cada aprendizado, por cada situação, e pedir a Ele que nos acompanhe, nos abençoe, nos proteja dos males. Que assim seja.